O Clamor, com Márcia Martins. God so loved the world, He gave His only Son, our debt of sin now paid in full. Oh, the cross has overcome. No matter what we face, no matter what the cost, with every single breath. Bom dia! Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. We surrender in worship to the one who gave it all. Oh, glória a Deus! Você sabe como eu amo começar meu dia? We stand ready. It's what we do because of you. Eu coloco o relógio a despertar um pouquinho mais cedo, na verdade o celular. E eu coloco despertar com música, né? O Spotify ele escolhe louvor, então eu já sou despertada com louvor um pouco mais cedo, que é para eu poder ficar acordada, né? Mas ali ainda na cama, meio acordada, meio dormindo, só me deleitando na presença do Senhor, me comunicando com Ele, né? Sentindo o amor que Deus tem por mim, meditando na grandeza dEle. Eu falo que é o meu momento de namoro com o Senhor, porque afinal de contas, se nós somos a noiva do Cordeiro, nós temos que nos preparar, né, para o momento em que nós vamos nos encontrar para viver com Ele eternamente, a nossa união completa, não é, com Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem, né, que ir desenvolvendo esse relacionamento de amor, buscando conhecê-lo mais, né, porque Ele já nos conhece, mas nós precisamos, né, conhecê-lo melhor. E é o meu momento, né, de namoro com o Senhor, ali com aquele louvorzinho, meio acordado, meio dormindo, às vezes você dá até umas cochiladas, né? Mas essa manhã foi tão gostoso. E para levantar, e para interromper, né, esse momento maravilhoso de paz, de desfrute com o Espírito de Deus na presença, né, do Senhor. Difícil é interromper, né? Levantar, eu tenho que fazer isso para me preparar, para estar aqui com vocês, para estar compartilhando, né, para ser canal desse amor do Senhor, que através, né, do programa O Clamor, que através das nossas palavras, você possa sentir Deus aí te tocando, né, um pouquinho mais perto de você, e que eu possa estar compartilhando esta paz que eu tenho no Senhor com cada um de vocês que me escutam nesta manhã, o pessoal do Facebook, o pessoal da rádio, ok? E vamos lá para mais uma manhã abençoada, né? É um tempo curto quando a gente percebe o tempo já terminou, né? Por isso a gente não pode assim ficar muito conversando, falando, sem focar em tudo aquilo que nós temos para compartilhar com cada um de vocês. Hoje eu escolhi Lucas 1, 46 em diante, o cântico de Maria, que bem pode ser o nosso cântico.
Então disse Maria, ela, né, cantou, cheia da presença do Espírito, quando ela se viu grávida do Filho de Deus, né? Quando Jesus veio habitar no seu ventre. Hoje nós podemos cantar como Maria, porque também nós temos o Senhor habitando dentro de nós e o Espírito do Senhor nos enchendo, né? Do nosso interior devem fluir rios de água da vida. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Glória a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus é maravilhoso, é tão bom. Eu estava conversando outro dia com uns amigos, e sabe quando você pensa assim, uma coisa boa na minha vida, né? Nós temos que ter sempre esse lugar, este refúgio, né? Tem gente que se refugia na comida, pensa assim, uma coisa boa na minha vida, a pessoa já logo lembra de um pote de sorvete, não é? Outros pensam, uma coisa boa na minha vida, meu filho, ou né, minha namorada, ou meu esposo, coisas, né, que você pensa e aquilo te dá um bem-estar imediato e você pensa, eu tenho isso de precioso na minha vida e isso é motivo de alegria, isso me alegra o coração. Pois então, eu estava conversando com esses amigos e eu disse, quando eu penso em algo bom, que eu me lembro que eu tenho algo, né, que me alegra, este algo não é algo, é alguém, é o Senhor. O que me alegra é ter o Senhor, é o amor do Senhor, é os meus momentos com Ele de prazer. O Senhor é a minha fonte de prazer. E Ele deve ser também a sua fonte de prazer, porque todas as outras fontes de prazer, elas oscilam. Às vezes as pessoas, as coisas, elas te trazem prazer e às vezes, de repente, elas se transformam, né, em fontes de tristeza, de decepção. Mas isso nunca acontece com o Senhor. Ele é uma fonte de prazer, né, segura, onde você pode realmente encontrar este lugar seguro, este lugar de alegria, este recanto, né, esse recurso para te alegrar a existência. Ainda ontem, uma amiga minha, Flávia, bom dia, Flávia, você deve estar aí na escuta na rádio, né? Maria Luísa, todo o pessoal, sei que vocês estão aí. Muito bem, Flávia estava horrorizada, ela estava sentada aguardando sua filha, que estava fazendo uma aula, e um homem, um professor de capoeira, me parece, né? Ele toca um instrumento, e ele blasfemava tanto de Deus. Mas ele blasfemava tanto, ele falava tantos absurdos contra Jesus, contra o Senhor, que eu falei, gente, né? Que tristeza esse homem, que tristeza a vida deste homem. Ele não conhece o amor de Deus, ele não sabe o quanto o Senhor o ama.
e que isso é a coisa mais preciosa do mundo. Não tem nada igual ao amor do Senhor. Nada igual a desfrutar a comunhão com Deus. Não existe nada igual neste mundo, nada tão bom quanto isso. Nada parecido com isto, de você desfrutar do amor e da comunhão com o Senhor. E ele ali blasfemando. Também me mandaram um WhatsApp de 2 jovens que um tem 26 milhões de seguidores, o outro 20 milhões de seguidores. Os 2 são irmãos, né? Desenvolvem junto um canal no YouTube. E esse WhatsApp que foi mandado para mim é de um outro radialista. Ele falando no programa de rádio dele, né? Que ele, até então, ele deixava que o filho dele também fosse um seguidor desses rapazes, e ele mesmo, né, às vezes a mãe falava, isso não tá bom, mas ele falava, o que tem? Você está implicando, deixa um menino, né? E ele mesmo acompanhava, às vezes, aquele canal daqueles meninos, achando, né, que tudo bem, que estava jóia, mas, de repente, né, esses rapazes, acho que eles, né, ficaram cheios aí de soberba, de orgulho, e eles começaram a fazer coisas terríveis, ao ponto que ele proibiu o filho dele de continuar acompanhando esses jovens. Até não anotei o nome deles para falar para vocês. Depois eu devo lembrar, se eu lembrar, ok? Porque eles estão blasfemando de Deus uma quantidade. E eles criam joguinhos, eles criam personagens nos joguinhos, né? Ao vivo, ali no YouTube, eles começam a criar essas personagens, criar esses jogos, e eles colocaram, né, Jesus para lutar contra Buda, Deus para lutar contra Satanás, contra a serpente, só que Deus perde, e é com tanta irreverência, com tanto descaso, é tão absurdo que eles fazem, falando, né, que não tem isso de Deus, e denegrindo a imagem de Deus, de Jesus, fazendo a cabeça de milhões de jovens e crianças, blasfemando, no melhor das hipóteses, a palavra que eu posso encontrar, blasfêmia pura. Dá até um temor de pensar assim, meu Deus, o que vai acontecer com esses 2 jovens, porque eles não vão ficar impunes daquilo que eles estão fazendo, e ainda levando milhões de jovens e crianças, né, para segui-los com as suas ideias absurdas, ofensivas ao Senhor, né, demonstrando que não tem nenhum temor de Deus, que não conhece o amor do Salvador. Que triste a situação destas pessoas que lutam contra Jesus, né, que não entraram no reino de Deus. Elas estão se tornando cada dia mais abusadas e blasfemas, conforme, né, a palavra em Apocalipse, que os maus, eles cada dia ficariam ainda piores, e os bons cada dia se santificariam mais. Mas são dignos de muita pena, né, de muita pena, porque estão possuídos, né, por demônios, e estão se entregando a esses demônios. Algo realmente, né, deplorável. Nós estamos assistindo a isso. Então, nós precisamos alcançar o máximo de pessoas o mais rápido possível, enquanto elas ainda podem ser alcançadas para Jesus. Glorious Savior, your name is higher than the rising light of the morning, light of the morning, you shine forever. Bom dia para você novo que chegou no Face, Cleiton, Ilmara, não é? Bom dia para vocês. Nós estamos aqui no programa O Clamor. Espero que vocês fiquem comigo aqui até às 10:55 da manhã. Temos 1 horinha de compartilhamento. Hoje eu quero ver se eu avanço mais no nosso estudo, né, sobre o segredo de entrar na Terra da Promessa. Como é que se faz para atravessar o Rio Jordão, né, sair do deserto, cruzar o Jordão para a Terra da Promessa. Mas falando só mais um pouquinho sobre como o mundo está se afastando de Deus de uma forma
né, irremediável, não é? O Supremo Tribunal Federal, eu pensava que o Supremo Tribunal Federal estava lá para legislar coisas importantes com relação ao nosso país, porque eles ganham fortunas para fazer isso, são homens estudados. E o que é que o Supremo Tribunal decidiu ontem? Sabe o quê? Que o sacrifício de animais em rituais religiosos agora é permitido, é constitucional, não é? Coisa assim ridícula. Houve uma decisão, e a decisão foi unânime, todos eles do Supremo Tribunal aprovaram isso, né? Desde que sem excessos e crueldade. Você só não pode ser cruel com o animal, mas você pode matar este animal. Bom dia, Maurício Carvalho. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul havia contestado uma decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho. O Tribunal de Justiça Gaúcho, né, ele autorizou a prática e o Ministério Público, né, foi contra, mas aí foi para o Supremo Tribunal Federal e eles abraçaram a causa daqueles que derramam sangue de animais em rituais, sacrifícios religiosos. E para quem é que esses animais, para quem é que esse sangue é derramado? A demônios, né? E eles carimbam isso, não são rituais da religião africana, não é? Que é tradicional aqui no Brasil, como o candomblé. Vejam bem isso. Né? Eles dizem que, quando o Ministério Público do Rio Grande do Sul contestou, diz que houve preconceito e que eles confundiram os rituais religiosos de sacrifício com prática de magia negra, nos quais os animais são maltratados. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que o ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Que houve uma confusão ao se comparar eventos que se denominam popularmente de magia negra com as religiões tradicionais no Brasil de matriz africana. Olha que elegância, né, para falar isso, né? Macumba, como, por exemplo, o candomblé. Ok. Quer dizer, agora, como é que eles sabem que o animal está sendo sacrificado, né? Gentilmente, ou está sendo sacrificado com crueldade, né? E que candomblé e religiões ritualísticas africanas, não, isso não é o mesmo que magia negra, né? Para quem o sangue desses animais está sendo vertido? Bom, a essa altura a gente pode pensar que esse pessoal do Supremo Tribunal deve estar bem batendo um tamborzinho, né? Vamos mais a uma notícia essa veio da Venezuela. Estava conversando ontem, hoje pela manhã, com o pastor Jean Carlos, mais um pastor que eu conheci lá na Venezuela. E ele estava compartilhando comigo que um quilozinho de leite em pó está cerca de R$50. R$100 não dá para você comprar nada, ok? A situação está caótica mesmo na Venezuela. E para piorar, ok? Os russos e os chineses chegaram agora na Venezuela com seus soldados, com seus armamentos, para manter Maduro, aquele monstro, no poder. Ninguém pode reclamar, ninguém pode protestar. Me mandaram outro vídeo, eles pegando um médico num hospital e os outros médicos, as enfermeiras agarradas nele, e os homens foram puxando o médico com as enfermeiras, todo mundo agarrado nele para a polícia não levar, e a polícia levou a si mesmo, porque este médico pediu ajuda humanitária, porque ele disse, né, divulgou que os seus pacientes estavam morrendo por falta de medicação, por falta de socorro, e então a polícia foi lá para levá-lo preso. É um monstro, é o demônio em pessoa este homem, né? E agora, com o apoio da Rússia,
e da China, porque, na verdade, a Rússia e a China, eles querem guerra. É do interesse comercial deles, tanto para que eles possam gastar as suas armas ali na Venezuela, e eles estão chamando os Estados Unidos para briga ali na Venezuela. E querem também que o Brasil vá, né? E eles também não só querem gastar com a guerra, quanto manter o poder sobre as riquezas minerais e de petróleo na Venezuela. Porque a Venezuela, a gente costuma brincar que se você abrir um buraquinho no chão, vai vazar petróleo. Ela fica em cima de um lençol petrolífero. E eles estão de olho não só nas riquezas da Venezuela, como também nas nossas riquezas ali na Amazônia. Estão de olho na Amazônia do Brasil. Não há como guardar aquelas fronteiras imensas ali na Amazônia, né? E nós temos ali a fronteira Brasil e Venezuela, que é assim, você pode passar de lá para cá, não tem nenhuma barreira, muito fácil de você transitar entre Brasil e Venezuela, né? Eu estive ali, como eu disse para vocês, o senhor me mandou 2 vezes a Venezuela durante essa crise, e da segunda vez eu fiquei ali justamente na cidade de Santa Helena do Airém, que faz fronteira com Pacaraima, né, que é a cidade de Roraima, que está fazendo fronteira com a Venezuela. Dessa segunda vez, eu fui por terra. Eu subi para Manaus e, né, andei lá nas comunidades ribeirinhas, fui para o Congresso de Missões no meio da selva. Foi 37 dias de aventura na Venezuela, no norte do Brasil, né, atravessando por terra. Eu voei até Manaus, depois atravessei por terra até a Venezuela, até a Guatemala inglesa. Foi uma bênção, uma viagem muito abençoada. Pena que eu ainda não pude voltar, né? Um abraço para o pastor Marcos, que está lá, guerreiro do Senhor, pastor Cláudio, muita gente, né? A Amazônia é um campo, né, ainda não totalmente alcançado pelo Evangelho. Dá a impressão que você está fora do Brasil, né? Então, a Rússia, a China está de olho na Amazônia. Os chineses, eles já se apropriaram de muitas coisas lá no norte do Brasil, em Amazonas. Já se apropriaram porque o governo do PT abriu as portas para eles entrarem e saquearem o Brasil, né? Então, isso é de domínio público, essa informação. Essa, então, está a situação lá na Venezuela. O pastor Jean Carlos, ele está com duas obras, 2 igrejas, né? Ele dá sopão para as crianças, para os velhos, e ele me pediu que estivesse, né, divulgando isso para que, se você está interessado, se Deus tocar no teu coração de fazer uma oferta para a Venezuela, você pode entrar no meu WhatsApp, direcionar esta oferta para mim. Ela vai ser depositada na conta de um outro pastor que fica mais lá na fronteira e tem como passar as mãos do pastor Jean Carlos na Venezuela a sua ajuda, ok? Então, eu vou te passar meu WhatsApp se você quer contribuir para esta obra lá na Venezuela. É só você anotar, é 32, aqui de Juiz de Fora, 99195 9489. Queridos, eu também estou buscando parcerias, ok? Para o Projeto Asra, o Projeto Esperança. Você que está a primeira vez aqui conosco, né, no Facebook, é um projeto que nós desenvolvemos no sul da capital, Delhi, capital da Índia. E estamos com escolas já para 60 crianças, para alcançar com o Evangelho grandes populações que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo, que habitam nas grandes favelas ali da capital, na Índia. Não existe testemunho de Jesus Cristo no meio deles, e nós estamos ali com essa estratégia de entrar
promovendo, dando escola para as crianças que elas possam aprender a ler e a escrever, para que não passem a vida trabalhando no lixão, né, fuçando os lixos como seus pais, ou possam sair, né, da vida no meio do esgoto, no meio do crematório. A situação é muito crítica, não só do ponto de vista material, né, as crianças, elas passam fome. Hoje de manhã, enquanto eu tomava o meu café, né, eu falei, Senhor, multiplica este alimento para aqueles que estão famintos. E me lembrei das crianças que hoje estão na nossa escola e que recebem uma refeição assim que chegam, não é? Mas antes, quando a gente conversa com elas, fala, o que é que te fazia sofrer? Ah, eu acordava com muita fome, com muita dor na minha barriga de fome, não é? E elas tinham então que sair caminhando, ir para achar um templo hindu onde pudessem conseguir alguma comida. E agora elas têm, né? Elas vão para a escola, elas recebem uma refeição e elas recebem instrução para aprender a ler, a escrever, aprendem a orar, aprendem a se relacionar com Jesus. Ontem, né, a pastora Mona, da nossa equipe lá, fez mais uma reunião com essas crianças, fez na igreja dela, que é um salão pequeno, e ela reuniu ali 90 crianças. Essas 90 crianças fizeram uma festa para Jesus. Elas pulavam, elas cantavam, proclamando a sua salvação em Cristo Jesus. E hoje ela vai reunir a mãe das crianças, as mães das crianças e os adolescentes. Ali eles veem um filmezinho, ouvem uma palavra, aprendem músicas novas, recebem um lanchinho. E para eles isso é o próprio céu, porque eles não têm nada de bom na vida deles, só miséria. E nós estamos levando esperança ali, né, para as favelas no sul de Delhi. Mas eu estou precisando de novos parceiros, amém? Porque está difícil levar essa obra adiante, porque muitos dos irmãos se comprometem, né, que vão ajudar, que vão... né, fazem compromisso não comigo, fazem um compromisso com o Senhor. E aí eu acho que eles chegam para o Senhor e falam, Senhor, apertou, não deu, eu sinto muito, mas, né, vou deixar na mão. E as pessoas, elas começam e elas interrompem o seu compromisso, não é? E elas pensam, o Senhor vai levantar uma outra pessoa para me substituir. Mas não é bem assim que funciona a coisa. Nós temos que ser responsáveis, nós temos... que ver que a tua oferta, ela está salvando vidas, né? Ela está permitindo que a gente pregue o evangelho e que essas pessoas sejam salvas, que possam escapar do inferno para o céu. Se todos pensarem como você, minha oferta é pequena, não vai fazer diferença, Deus levanta outro, não é? Como é que fica? Aí o outro também pensa assim, então ninguém contribui, não é verdade? E aí nós não vamos conseguir levar adiante o nosso projeto, o nosso compromisso com a equipe indiana lá, que está se esforçando ao máximo, né? Está dando a vida, mesmo em meio à perseguição, para que essas crianças e suas famílias sejam salvas e transformadas. Assim, não deixe de contribuir, adote uma criança, né, para que a gente possa estar mantendo esta criança lá, ok? Eu estou com planos, né, por fé. O recurso, o Senhor, não sei ainda como vai fazer, vai mandar este recurso, porque eu quero voltar em setembro, na Índia e no Nepal. Mesmo sendo assim bastante sacrificado, né, uma viagem sacrificada, tudo é muito sacrifício. Mas... justamente para fortalecê-los, tanto na Índia quanto no Nepal, que também temos filhos ali no Nepal, né? Deixamos uma obra em andamento através de algumas vidas e nós gostaríamos de voltar para fortalecê-los, ok? E trazer mais informações para vocês, né, de como está a obra lá, de como está a situação, e trabalhar para que surja um núcleo, uma igreja em cada uma dessas 9 favelas. Esse é um dos meus objetivos, implantar igrejas em cada uma dessas 9 favelas, para que se acenda ali a luz da revelação de Jesus Cristo, que se acenda ali a luz, né, porque eles estão em trevas e não tem ninguém que vá lá acender essa luz.
né? Não tem ninguém que vá lá falar de Jesus para eles. Nós precisamos fazer isso, ok? Bom, muito bem. Acho que é isso que eu queria. Ah, sim. A pastora Mona também compartilhou comigo que essa semana um dos vizinhos lá da igrejinha dela, a igreja dela, você sobe umas escadinhas, um salãozinho assim no segundo andar. E esse vizinho, um vizinho hindu, ele é um comerciante ali daquela área, e ele veio falar com ela e agradecer e reconhecer coisa incrível, né? Este homem, um ímpio, ele chegou para a pastora Mona e falou assim, olha, eu quero te agradecer porque antes da sua igreja, antes que vocês estivessem orando aqui e fazendo toda essa atividade que vocês têm feito, todas essas reuniões de oração, né, antes que a sua igreja, né, estivesse ativa aqui, a vizinhança era muito violenta, né, de muita miséria, de muita violência, era um lugar muito terrível. E a presença de vocês aqui tem mudado o clima, tem mudado o ambiente de toda essa vizinhança. Olha que testemunho maravilhoso vindo de um ímpio. Ele pôde observar que a adoração ao nome do Senhor ali, o culto ao Senhor ali modificou, né? Transformou todo aquele lugar. É a luz do Senhor, né? A glória de Deus. Todos os sábados, pastora Mona vem e eu oro pelo culto de domingo. E Deus vai avançando com esta obra. Mas é necessário que vocês possam, né, me ajudar a seguir adiante. O meu WhatsApp para você ter comunicação comigo, ok? 32 991 95 9489. Nós não temos lido os provérbios, as nossas gotas de sabedoria. Quando eu vou ver, já esqueci. Hoje eu me lembrei, tá? Nós estamos terminando Provérbios 22, no verso 28, diz: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados, né? Temos que respeitar, né, os acordos feitos, as coisas acordadas, né, pelos nossos antepassados, os marcos colocados. Nem sempre as coisas antigas devem ser destruídas, ok? Muitas vezes precisamos respeitar. Bom, e o verso 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Você quer trabalhar, né, para o rei? Você quer ser promovido no seu trabalho? Seja habilidoso no seu trabalho, seja responsável, faça com excelência e nunca vai faltar emprego para você. Se você é excelente no que você faz, sempre, né, você vai ter trabalho e você vai trabalhar para pessoas, né, um serviço real, pessoas que vão te pagar bem, ok? Bom, o 23, Provérbios, capítulo 23, começa assim. Quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Entendeu? Quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, não vá, né, avançando no prato. Observe com atenção, né, quem está diante de você, se comporte. Aqui, encoste a faca à sua própria garganta, significa assim, não, né, não seja guloso, né? Se você estiver morrendo de fome, controle-se, ok? E não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Ok? Não fica assim, fui convidada para essa refeição com uma grande autoridade. Não faça isso, observe o ambiente, observe onde você está, né? Não vá avançando na comida, não deseje as iguarias que ele oferece, pois podem ser
enganosas, ok? Depois continuamos aqui no nossa leitura de Provérbios, porque eu quero avançar no nosso estudo agora. We ask the Father to come and fill us up, but I feel like the Father is filling himself with us. He's just eating us tonight. Just swallowing us whole. So we surrender, oh God. We surrender to come and be swallowed up by you. We want to be so full of you. Hoje eu senti falta do Ivan Martins. Sempre que eu entro no ar, o Ivan Martins entra imediatamente. Bom dia, Ivan Martins. O que te aconteceu? Espero que você esteja bem, que o Senhor te abençoe. It's gotta know you. It's gotta serve you. Então vamos lá, vamos dar uma repassada no nosso estudo O Segredo da Terra das Promessas, né? Cruzando o Jordão. Nós precisamos cruzar o Jordão. O povo que entrou na Terra Prometida foi aquele que aprendeu a crer e a obedecer a Deus. Josué, o líder, devia ser guiado, né, estritamente pela palavra. O problema é que nós não conhecemos e nem andamos segundo as leis de Deus, as leis do reino do Espírito. Há uma barreira a ser vencida entre a dimensão do mundo físico e a dimensão do mundo espiritual. As águas do Jordão precisam se abrir e elas simbolizam esta barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual. O rio está cheio e só vai abrir pelo poder de Deus. Como é que se abre? Né? É a presença da arca do testemunho que abriu as águas do Jordão para o povo passar. Bom, e eu quero te convidar para cruzar esta fronteira comigo. Não basta escapar do Mar Vermelho, né? Através do Mar Vermelho, escapar do Egito através do Mar Vermelho, como o povo escapou. Não basta isso, porque senão você vai ficar só no deserto. É preciso alcançar a terra da promessa. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São dois níveis, que tenhamos vida, e isso representa a nossa salvação, né? Representa cruzar o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho é um símbolo do batismo, e seguir adiante para o outro nível, para que tenhamos em abundância. A vida abundante você vai ter depois que você vencer o deserto e cruzar o Jordão. Só então nós vamos entrar na terra prometida, a Canaã, que mana leite e mel. Vida é uma coisa, vida em abundância é diferente, ok? Bom, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, ela foi uma figura do batismo, né? As águas salgadas do mar falam de morte, e ali eles passaram, né? Deixando morto o velho homem. Aquelas águas serviram para exterminar totalmente o exército egípcio. Não restou nenhum deles vivo, né? Simbolizou isso, deixar o homem velho, o homem egípcio, aquele homem escravo que estava no Egito, quando passou pelo Mar Vermelho, ele morreu, ele saiu lá do outro lado, né? Um outro homem, para caminhar com o Senhor. Então, você vê que quando o homem egípcio, né, o verdadeiro egípcio, passou nas águas, ele foi totalmente exterminado ali naquelas águas. O mar é um símbolo dos povos, do mundo, das nações em rebelião contra Deus. A besta, né, surge do mar. A prostituta Babilônia está sentada sobre as muitas águas. O Egito sempre foi um tipo de um lugar de morte, com aqueles túmulos gigantes, né, que são as pirâmides. E o poder do Egito estava baseado em carros e cavalos. Era um lugar de escravidão para o povo de Deus. O velho homem escravo do pecado. Mas quando passaram pelo Mar Vermelho, fugindo do inimigo, eles passaram apavorados através do sangue, não é? Passaram Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho é diferente de quando eles atravessam o Jordão. Quando atravessaram o Mar Vermelho, passaram fugindo, apavorados, ok?
E só um homem como Moisés, ele foi recuperado através das águas, ou seja, o Moisés passou primeiro este processo de renascimento, né? Moisés significa eu tirei do rio. Ele foi batizado ainda recém-nascido, ele escapou da morte certa, né? Ele ia morrer, em vez disso, ele foi tirado das águas, como que passando pelo batismo. Saiu da morte para a vida, passando de filho de uma escrava a filho de uma rainha, passando de escravo a libertador. Por isso, ele tinha condição de liderar o povo nesse mesmo processo. Mas não entrou, ainda assim, na terra da promessa. Mesmo Moisés não entrou na terra da promessa. E como nós vamos fazer, então, para entrar na terra da promessa? Se nem Moisés entrou. É isso que nós vamos para diante nesse estudo e nós vamos descobrir. Você tem a opção de morrer no deserto da escassez ou desfrutar das promessas de Deus na terra da abundância. Ok? O povo ficou ali no deserto 38 anos esperando chegar. E a incredulidade matou toda aquela geração que saiu do Egito com mais de 20 anos de idade. O que foi que matou essas pessoas? Mesmo depois de 38 anos vagando no deserto, elas foram morrendo. A incredulidade, a idolatria. O texto de Atos 13:8 diz que Deus suportou, né, o mau proceder daquele povo no deserto pelo espaço de quase 48 anos. 38 anos, ok? Nós vamos ver este número 38. 38 anos era o homem que estava lá paralítico à beira do poço de Betesda, aguardando que as águas se movessem para que ele pudesse passar. Aquele homem é símbolo de toda esta humanidade, presa, aprisionada na morte. Assim estava aquele homem ao lado do poço de Betesda, aguardando que o anjo descesse para agitar as águas, quando Jesus chegou e falou, levanta e anda. Né? Ali nós temos um ensino maravilhoso nesse capítulo do livro de João, capítulo 5. Então, o deserto é um lugar de prova, de aprender a confiar em Deus. Hebreus 3:8 diz assim, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureça o teu coração quando você está no deserto, no lugar da prova, porque é lugar de aprender a confiar em Deus. Jesus esteve no deserto e ele demonstrou completa obediência ao seu Pai. O deserto é um lugar de treinamento, de mudança no caráter, de deixar a carcaça morta do velho homem. Tá? Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 10:5, falando dessa velha carcaça. É lugar de crescimento do homem espiritual, aquele que anda em fé e obediência às leis de Deus. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Sim, mas no tempo da graça, né? A lei moral de Deus é ainda mais estrita, ainda mais séria, né? E profunda, para que você ande no espírito, possa, sendo um homem espiritual, você vai cumprir a lei, ok? Porque a lei é espiritual, não a lei dos mandamentos, né? Das ordenanças, mas a lei moral de Deus. João Batista era outro que foi para o deserto. Ele crescia e se fortalecia no deserto até o dia de iniciar seu ministério. Aonde? No Rio Jordão, onde ele batizava o povo. Então, ele primeiro viveu no deserto para depois estar capacitado a batizar o povo no Rio Jordão. O apóstolo Paulo também, durante 3 anos, foi para o deserto e aprendeu a ser guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Lá em Gálatas 1:17, você vê Paulo falando, nem tornei a Jerusalém a ter com que antes eram, já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, no deserto da Arábia, tá? E voltei outra vez para Damasco. Bom, então o deserto é isso. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio de 2-4. Olha que texto tremendo, né? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná.
e que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha que tremendo, né? A provisão de Deus com aquele povo durante os 38 anos, né? De deserto. Mas o povo no deserto, em vez deles se quebrantarem, eles mostraram o que eles tinham no coração. Eles estavam com raiva de Deus, tinham revolta por toda aquela violência sofrida na escravidão. Eles não estavam em condições de receber o amor de Deus e nem de ser gratos. Às vezes Deus leva as pessoas para o deserto e elas estão sofrendo e em vez de elas se quebrantarem, elas se revoltam. Então, quando eles pensaram que Deus ia cumprir a promessa, agora Deus vai me abençoar, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, aí as coisas ficavam mais difíceis, porque agora eles estavam no deserto, com aquela canseira, com a sede, areia, calor, sem casa, né? E eles ainda teriam que morrer lutando pela terra. Eles não confiavam mais, né, num Deus assim. Para eles, esse Deus não prestava. Eles não tinham um relacionamento íntimo com ele, né? Eles pensaram, agora sim as coisas vão mudar para melhor. Mas não mudaram. Saíram do cativeiro, mas tinha ainda desafios pela frente. Para enfrentar, né, dificuldades, eles preferiam voltar para o Egito. E não é assim. A vida cristã ela tem desafios. Temos desertos para passar. Não adianta desistir, querer voltar para o Egito, voltar para os braços de Satanás. Aí eles começam, né, a ser tentados diante das dificuldades, de pensar que Deus é ruim, que Satanás é que é bom. No Egito, eles tinham coisas que gostavam, como peixes, pepinos, alhos e cebolas. Eles tinham, né, esse tipo de comida que eles estavam acostumados. E, no mais, o deserto era canseira, sede, areia, calor. E aí aquele povo se sentia enganado, castigado. Eles tinham muitos questionamentos. Eles viam aquela coluna de fogo e a nuvem, mas era um Deus estranho, um Deus impessoal. Eles tinham medo daquele Deus poderoso, né? Mas eles não tinham temor. E temor é diferente, né? Respeito. Eles achavam que as leis dele eram muito rigorosas. E nos corações deles, eles voltaram para o Egito. Eles não voltaram fisicamente. Fisicamente eles não abandonaram a Deus, mas no coração deles, eles o abandonaram, né? E aí Deus permitiu que eles morressem no deserto. Ok? Bom, eles não entendiam aquele Deus, não o amavam, não concordavam com os métodos dele, e por isso eles estavam em rebelião, eles estavam, né, em rebeldia. E você tem que escolher entre duas atitudes, né, quando você está passando pelo deserto. Você pode dizer, eu não aguento mais, não confio mais em ti. Ou, Senhor, eu não aguento mais, vou confiar na tua força, na tua graça, no teu poder, na tua sabedoria. Né? Você pode escolher, quando você está sofrendo, entre a rebeldia ou a submissão. Deus, ele vai nos levar pelo deserto, ele vai testar os nossos limites, ele vai exercitar a nossa fé, a nossa confiança nele, antes de nos promover a outros níveis no seu reino. Todo o tempo no deserto, Deus os treinava a obedecer sem questionar. Submissão, se submeter à missão de Deus. E lá em Êxodo 15 e no Salmo 107, 20, a Bíblia diz que Deus os curou antes de sair do Egito. Só que Deus curou fisicamente para toda aquela caminhada, mas não, né, curou o seu coração. O coração deles ainda estava doente. Só Caleb e Josué tinham um espírito diferente. Né? Quando enviaram os 10 espias, eles foram fiéis ao que eles viram. Né? Mas 10 deles deixaram Deus de fora. Só, né, Josué e Caleb entenderam, né, que eles deveriam lutar sim, mas que Deus ia intervir com seu poder e que ia ser glorificado. Reconhecer que sem Deus eles não teriam conseguido, mas que com Deus eles iam conseguir. Bom, aquele povo, então, como nós vimos, eles tiveram que esperar. A nuvem parava, eles tinham que parar, a nuvem se movia, eles se moviam, e eles já sabiam, né, que
eles iam rodar no deserto até que toda aquela geração morresse. A partir do momento, né, que houve aquela rebelião, Deus falou, olha, agora vocês não vão mais entrar na terra da promessa, né? Vai morrer toda a geração que saiu. Então, eles já sabiam que eles iam ficar rodando no deserto, que só a outra geração ia entrar. Nós vimos, né, que o que nós não podemos fazer enquanto nós estamos esperando a bênção de Deus. Davi, ele deixou de ir para a guerra, ficou lá no palácio, acabou caindo em adultério com Batseba. Eva ficou de bobeira caminhando no jardim e acabou caindo na lábia da serpente, né? Então, são coisas que nós não podemos fazer enquanto estamos esperando. E aquele povo estava aprendendo a disciplina de esperar e de caminhar segundo as ordens de Deus. Nós vimos sobre a construção do tabernáculo, não é? Que levou 9 meses sendo construído, deu o total de 1 ano entre o momento que eles saíram do Egito e o momento em que eles fizeram a primeira caminhada. Então, nos 9 primeiros meses, principalmente nos 3 primeiros meses, eles não tinham nada para fazer. Moisés subiu ao monte, aí eles acabaram fazendo o bezerro de ouro, porque o tédio tomou conta, a tenda ainda não tinha sido erguida, os planos ainda estavam em andamento, não é? E aí eles pegaram todos aqueles tesouros que eles receberam no Egito, simbolizando os tesouros da salvação, e usaram para fazer um bezerro de ouro e se entregar, então, aos prazeres da carne. Eu até comentei isso, que a carne, ela é exigente, né? Ela quer os alhos, as cebolas do Egito, as cordonizes. A carne nunca está satisfeita, nem nunca estará em obedecer às ordens e andar em disciplina. E quando a carne fica muito faminta, ela troca as promessas e as bênçãos de Deus por um gostoso prato de lentilhas, porque a carne quer satisfazer as suas necessidades imediatas. Não é? Então, nós precisamos colocar a nossa carne na disciplina. Ela precisa se submeter a Deus. Ok? Depois da rebelião, né, o povo, então, teve que aprender a se mover em obediência e espera, seguindo a nuvem. Até mesmo Pedro, né? Pedro, depois que Jesus foi crucificado, ele falou, quer saber, melhor voltar a pescar peixes de verdade como antes, porque isso é o que eu sei fazer, porque esse negócio de pescar homens falhou. Né? Ele também, né, ficou ali sem esperança, né? Ou seja, sem esperança tem a ver com a espera, né? Quando você espera, você não pode perder a esperança, você não pode perder a fé enquanto você está esperando. Temos que esperar em fé. Esse é o grande desafio. Esperar, né, faz a carne ter fome, nos leva de volta ao Egito, como Abraão. Abraão, houve fome na terra, ele desceu para o Egito e aí, né, meteu os pés pelas mãos. Ele quebrou a aliança de casamento com Sara, né, declarou que ela não era esposa dele e deu toda aquela confusão, né, que Faraó levou ela para ser esposa. E é isso, né? Isso é um tipo, né? Voltar ao Egito é romper a nossa aliança de casamento com o Senhor. É romper, né? O Novo Testamento é uma aliança. O Testamento é uma aliança, nova aliança. E quando você volta ao Egito, a sua velha vida de homem pecador, você está quebrando também a sua aliança com Deus e dando lugar à sua carne. E nós estamos, de uma certa forma, todos nós, estamos esperando por Jesus. Né? A igreja está esperando para ser arrebatada. Mas toda espera leva um tempo, é igual você gerar uma criança, né? Leva tempo. O tabernáculo levou 9 meses. Então, a caminhada do povo, ela começou com a abertura sobrenatural do Mar Vermelho, depois o deserto, e esta caminhada termina com a abertura do Jordão e a entrada deles em Canaã. O Jordão era o rio onde João o Batista deu início ao seu ministério, batizando o povo, lavando figurativamente nas águas o seu pecado, em sinal de arrependimento, de mudança de rumos, de recomeço.
Nesse rio é que Jesus foi batizado, iniciando o seu ministério. Também iniciou o seu ministério. O profeta Elias ficou no Querite, riacho do Jordão, enquanto os corvos o alimentavam. No último dia de sua vida na terra, pouco antes de ser arrebatado na carruagem de fogo, Elias abriu as águas do Jordão, batendo sua capa no rio e passando a seco com Eliseu. Ao subir, ele deixou cair sua capa para o seu sucessor, que repetiu o milagre, cruzando o rio de volta. Então, Eliseu deu início ao seu ministério no Rio Jordão. Elias, Eliseu, João Batista e Jesus tiveram seus ministérios marcados pelo Rio Jordão. Passar o Jordão significa começar seu ministério, dar início ao cumprimento do seu chamado, ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. A palavra de Deus, tanto a escrita quanto a falada, quando você cruza o Jordão, ela se torna mais real para você do que a própria realidade física de sua vida. Ok? Então, chegamos até aqui. Israel também cruzaria o Jordão como marca de um novo tempo em sua história. Os inimigos começariam a fugir deles. O rio tinha águas pelas cabeceiras, em plena cheia, deixando ainda mais evidente a fé e a confiança desse povo na liderança de Deus através de Josué. Ok? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles atravessaram fugindo. Agora, para atravessar o Jordão, o seu olhar não mais se voltava para trás em direção ao Egito, nem ansiando fugir e nem ansiando voltar. Haviam escapado ao passado e só tinham olhos para o futuro glorioso à sua frente. A terra prometida que mana leite e mel estava a um passo de fé e obediência à frente. Finalmente iam chegar ao lugar de descanso, iam chegar ao final das jornadas sem fim pelo deserto. Sua perspectiva era a conquista, a vitória, a abundância prometida e tão próxima. Os cananitas tremeriam de pavor diante da entrada triunfal dos hebreus através das águas do Rio Jordão. Queridos, nós vamos continuar nosso estudo porque nós vamos ter que entrar juntos na terra da promessa. Me aguardem, ok? Me aguardem. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui para compartilhar mais com vocês nas nossas manhãs tão tremendas, tão gostosas na presença do Senhor. Alba, que entrou no Face, Meire, bom dia a todos vocês. Tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Bom dia.